nós, Estado, demos confiança a pessoas que essas pessoas, quando tiverem que decidir sobre uma matéria social, preferem sempre decidir sobre coisas de fins pessoais. Bom, viva, saudações a todos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos a esta edição do programa Turbilhão da Sociedade. Hoje, para esta entrevista, mas não é para falar de política, está nos estúdios da TV Mayombe o presidente da Associação de Vendedores e Intermediários de Carros, o senhor Ambrósio Justino dos Santos. Ele que aproveita a oportunidade para já desejando boas-vindas. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Jubileu. Boa tarde extensivo aos telespectadores do teu canal. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, não é? Nós é que agradecemos pelo convite. Bom, a Associação de Vendedores e Intermediários de Carros é uma associação que existe há quanto tempo? Pronto, a associação, a AVIA, que é a Associação de Vendedores e Intermediários de Automóveis de Angola, ela foi criada em 2022. Portanto, por alguma razão, a associação deixou de praticar atos, ou os seus órgãos diretivos haviam deixado de praticar atos, tendo então entendido aquilo que é o essencial para o setor automóvel. Reunimos-nos novamente, já com a associação na altura toda ela legalizada, não é? Foi até publicada em Diário da República, e em dezembro de 2025 voltamos à rebalta, começamos a praticar novamente os nossos atos. Nessa altura, uma associação de âmbito nacional, como é que estão representados? Pronto, a associação ela é de âmbito nacional. Estamos agora, naquilo que são as nossas atividades, a criar condições para abrirmos as sedes a nível das províncias. Nessa altura estamos já com 6 direções constituídas a nível de algumas províncias, nomeadamente o Ambo, já temos interpretação, a província de Icole-Bengo, a província do Bengo e igualmente a província de Kwanza Norte e Luanda. Portanto, Kwanza Sul vamos viajar na próxima semana para podermos também abrirmos a direção provincial. A nível de Luanda, estamos também a constituir as direções municipais, conferir posses e poderes os nossos, digamos, secretários municipais. Na medida que vamos abrindo as direções municipais, também vamos apresentando as nossas direções aos órgãos do governo, do Estado, a nível da circunscrição que estamos abrindo, digamos, as direções, ou seja, enquanto uma instituição legal, é necessário que mantenha contacto de parceria com os órgãos de Estado, naquelas matérias que convém, não é? No caso, nomeadamente, a Polícia Nacional, apresentamos a nossa direção ao Comando Municipal para que matérias que têm que ver com o roubo e furto de viaturas possa haver essa relação, não é, entre o órgão que realmente lida essencialmente com os automóveis e a polícia. A nível das administrações municipais também é necessário, porque o responsável do município a nível da administração pública é o administrador. Portanto, é necessário que ele tenha conhecimento de que há uma organização e essa organização lida com automóveis, porque também os espaços onde são feitas as feiras de venda não pode estar alheio a quem dirige o município. Então, este é o trabalho que temos estado a fazer a nível de Luanda, não é? A construção dos municípios, as direções municipais. Temos estado também a fazer um trabalho extensivo, que é de cadastramento do pessoal todo, ou seja, os vendedores e os intermediários, aqueles os informais essencialmente. E ainda ao longo da atividade que temos estado a fazer de dezembro para cá, também é as visitas aos parques velhos, ver a quanto andam a essa altura o setor da automóvel, não é?
sabemos que perdeu também alguma qualidade. As viaturas que têm estado a colocar à disposição dos clientes, algumas delas são, ou seja, já têm apresentado deficiência, e nós, enquanto associação, estamos preocupados com essa questão. Queremos devolver, digamos, a dignidade a quem compra uma viatura. Queremos prestar um serviço melhor à sociedade. Mas para o efeito, precisamos estar organizados. Precisamos primeiro saber a qualidade do meio que vamos colocar à disposição da sociedade, saber quem vai vender a viatura, não é? Quem é o vendedor da viatura, de viatura, quem é o intermediário. Portanto, Jubileu, o setor do automóvel é um setor que precisa ainda de muito trabalho, porque a capacidade financeira dos angolanos nos últimos anos, não é, tem estado a ser déficit. E nessas dificuldades, o angolano tem estado a fazer um esforço para, pelo menos, conseguir um meio rolante. Então, não é de bom agrado para quem consegue fazer junção do seu valor com muito sacrifício, com muito esforço, e na compra de uma viatura, ocasião, seja não ter uma viatura que correspondesse à expectativa daquilo que era a intenção do cliente. Então, isso preocupa-nos enquanto associação. Por isso é que estamos, primeiro, a organizar a classe, não é? Saber de perto aquilo que são as dificuldades dos importadores, dos vendedores, dos intermediários, para, junto com as instituições do Estado, podermos elaborar programas, podermos dar contributo na matéria que tem que ver com os automóveis. Exatamente. Agora, como é que os associados nessa altura estão a preparar para receber a organização, quer também a direção, como é que estão a engendrar exatamente essas, quer a questão de programação, a expansão da própria organização? Pronto, como já lhe disse, Jubileu, a expansão está a ser bem recebida, temos estado a receber ligações ao longo de outros municípios, ainda onde não constituímos ainda direções municipais. Portanto, qual é a dinâmica a essa altura da associação? Queremos trabalhar com todos, desde que sejam elementos intervenientes ao setor do automóvel, desde que conheçam o mercado do automóvel. Portanto, quando somos solicitados, seja alguém queira fazer parte da associação, e a gente compreende que a nível deste município ainda não temos um representante, então pedimos a este colega para que identifique as zonas de venda a nível da sua localidade, fale com mais pessoas, quer vendedores ou intermediários, e nesta senda, depois de comunicarmos de que ele já localizou pessoas que queiram fazer parte a nível do município, portanto a direção nacional e provincial desloca-se ao local, fala sobre aquilo que é o estatuto da organização, os nossos objetos sociais, não é? E o nosso objeto específico. E se os companheiros entenderem importante aquilo que a gente transmite, então rapidamente tem estado a mostrar esse interesse e nomeamos os responsáveis sob escolha daquela localidade, porque eles conhecem-se, não é? Nós, enquanto direção, direção nacional, não conhecemos todos. Desde, pronto, o requisito necessário para fazer parte da associação é ser alguém de boa índole, ser essencialmente vendedor ou intermediário de automóvel, conhecer o mercado como tal, ter vontade, porque sabemos que o ativismo ou o associativismo é algo que decorre da vontade, Jubileu, porque se não tiveres vontade, automaticamente não vamos te dar um salário, tu vais trabalhar em prol da comunidade. Ou seja, vamos identificar aqueles problemas que afligem a comunidade e como parceiro do Estado em algumas instituições, então nós vamos trazer mecanismos ou medidas para poder solucionar aquele problema. Hoje por hoje, olhar para as organizações sociais, não é? Aquilo que tem sido o trabalho. Qual é exatamente hoje, qual é o grande contributo que as associações muitas vezes dão ao desenvolvimento do país? Olha, Jubileu, eu penso que as associações a nível das sociedades, elas trazem grande contributo, inúmeros mesmo. Porque associações
O próprio termo diz que é associação, ou seja, são associados, pessoas que lidam com um determinado ato, facto, não é? Vão se unir em torno daquilo que é a sua atividade, em torno daquilo que fazem. Então, se eles vão juntar-se em torno daquilo que fazem, é porque conhecem o que fazem. Logo, aquelas dificuldades, e porque o Estado somos todos nós, não é? Enquanto órgão da sociedade, numa determinada atividade, a gente consegue sempre ver quais são as dificuldades, enumerar, bater a porta de quem tem competência para resolver esses factos e, naturalmente, trazer solução. Então, a associação tem estado a servir também de fiscal para o próprio Estado, porque aquelas matérias que não chegam ao conhecimento do Estado por ineficiência digamos, de entes, não é, naqueles setores, as associações fazem esse trabalho. Por isso é que as associações, mediante aquilo que é a sua área de atuação, têm estado a se constituir como parceiros do Estado. E é nessas parcerias, não é, que as pessoas vão identificar os problemas e trazer solução. Repara, por exemplo, aqui uma questão importante. Nós, enquanto associação, somos parceiros da AGT. Ou seja, em todas as atividades da nossa organização, temos estado a convidar a AGT para que os técnicos da AGT possam nos moldar, não é, com matérias de cultura tributária. Nós hoje temos alguma dificuldade de pagar imposto. Portanto, sabemos que as questões do imposto em Angola, durante algum tempo, o Estado não apertou muito, porque tinha outras fontes de receita. Ou seja, havendo dificuldade com outras fontes de receita, o Estado entendeu que deve apertar mais agora aqui no imposto para poder cobrir as despesas públicas. Então, nós, quando trazemos as organizações para nos capacitar, nos moldar com conhecimento, é no sentido da parceria, porque, por exemplo, no mercado do automóvel atualmente, há muitos problemas que prendem-se com a questão de pagamentos de IVM. Não é? Este imposto, há pessoas que compram uma viatura, ocasião, que está pelo menos 5, 6, 7 anos sem pagar imposto. Então, quando a pessoa vai para lá, o titular da viatura ou o novo dono, tem alguma dificuldade da sequência, por quê? Porque ele vendeu e já não aparece, não quer assumir aqueles danos. Então, quando o Estado prontifica-se em nos ajudar com essas matérias, nós também conseguimos informar ou formar os nossos associados para que os negócios possam ter também alguma contribuição para o consumidor final. Hoje indo já um pouco para o pico, eu gostava muito de conversar consigo sobre esta questão. Hoje muitos empresários, muitos antigos empresários que investiam em setor de transporte, venda de carros, exatamente ocasiões devido à lei, à lei que o próprio Estado angolano havia decretado, perderam esse poder hoje. Então, como associação, como é que olhas até o momento o Estado angolano não conseguir dar conta de que a proibição da entrada de carros, ou podemos assim dizer, ocasiões, hoje tornou-se, empobreceu assim o mercado? Pronto, Jubileu, essa é uma pergunta pertinente e bastante pontual, porque hoje as dificuldades, estamos lembrados aqui, vamos tentar fazer um recuo à história. Estamos lembrados que nos anos 2000, 2001 e 2002 foi esse período, ou seja, depois da paz, não é? Foi um período que começou a entrar muita viatura ocasião. Havia alguma possibilidade das pessoas poderem trabalhar, juntar um valor, comprar um meio para poder andar com a sua família. Ou seja, durante esse período, não é, havia uma lei que regulava a entrada dessas viaturas e essa questão do limite não era colocada em causa. Mas, de 2010, tivemos aí a primeira alteração, 2010, 2009,
tivemos a primeira alteração desta lei, não é? Que a lei regulava exatamente os limites de entrada de viatura ocasião. Portanto, essa lei foi revogada em 2000 e foi novamente revogada em 2000 digamos em 2014, 15, mas trazendo aqui um recuo, Jubileu, de 2010 a 2014, sensivelmente até final de 2015, foi um período do pico. Foi um período onde começou a entrar muita viatura nova, porque depois do veto da lei ou da diminuição do prazo em 2010, 2009, de 2009 a 2015, tivemos a entrada de várias viaturas. E as viaturas vinham mesmo nova. Portanto, nesse período o prazo era menor. Tínhamos um prazo de 3 anos. 3 anos sensivelmente. Então, se nós tínhamos o prazo de 3 anos, mas ainda assim recebíamos várias viaturas, os nossos portos ficavam abarrotados. Então, vamos olhar que afinal não era questão do prazo limite de viatura, porque nós estávamos a conseguir importar viaturas novas. Mas de 2015, aos finais de 2015, 2016, começou a haver essa dificuldade também financeira, com a questão do câmbio, não é? Com a questão também, essencialmente, das receitas fiscais, ou seja, há outros elementos que tornaram difícil essa questão da compra de viatura. Então, repara que nesse período de 2016 começamos a ter alguma dificuldade de importar viatura. Portanto, o Estado em 2020 entendeu que devia outra vez alterar a lei. Então, a Lei 155/20 de 1 de junho, ela veio estender mais um bocado esse prazo para 5 anos. Portanto, as viaturas ou ocasiões passaram a ter um limite de entrada, seja desde a data de fabrico ou desde a primeira matrícula no seu país de origem, de mais 5 anos a posterior. Mas ainda assim, Jubileu, nós temos dificuldades grandes em importar viaturas, não é? Então o problema aqui não é apenas o prazo, embora nós como associação entendemos que o prazo pode ser extensivo, pode sim aumentar os prazos, nós não produzimos viaturas, nós somos dependentes, o que temos aqui são fábricas de montagem de viaturas. Portanto, até aqueles que dizem ser fabricantes de carro, você vai para os portos e vê as viaturas deles a chegarem novinhos. Então, eu penso que também estão a importar as viaturas e não a fabricar. O que tem acontecido aqui, às vezes, é montagem de algumas fábricas que fazem apenas montagem. Então, nós entendemos, enquanto associação, que o Estado deve criar condições e mecanismos de poder olhar para isto. Porque hoje a situação do mercado automóvel, há muita dificuldade das pessoas circularem. A questão do táxi é um Deus nos acuda. Quem anda de táxi diariamente sente na pele o sofrimento deste povo. Portanto, o Estado devia olhar para isto, ao invés de olhar apenas para os anos de limites de entrada, podia igualmente também olhar para a questão, essencialmente, a questão das receitas fiscais. Não é? Nós temos carros que chegam a pagar aqui para a entrada a Jubileu até 40%, 50%, 60% do valor da aquisição. Não é? Portanto, aqueles meios que eles chamam que fazem parte de uma tabela especial, não é? Esses carros pagam acima de 35%. Então, é muito, ou seja, o imposto é muito encarecido. E fazendo um cálculo, então, pronto, você juntou o teu dinheiro, qual é a solução? Vais fazer um cálculo, ainda tens que comprar as divisas, porque nós temos dificuldades com as divisas. Os bancos hoje não têm capacidade de poder fornecer a tempo e hora divisa a quem quer viajar. Então, os cidadãos encontram essa solução no mercado paralelo. Encontrando isso no mercado paralelo, fica muito mais encarecido, porque a nota no mercado paralelo, as pessoas compram em físico e estamos a falar de uma nota de $100 a custar perto de 120, 115, 114 mil kwanzas.
Se tiveres que mandar uma viatura que custa 10 mil, ou seja, 10 mil dólares, quanto é que tens de gastar? Então a pessoa entende que vai fazer esse negócio aqui dentro, prefere comprar aqui dentro. E aqui dentro, então, nós, enquanto responsável pelo setor, queremos melhorar essa qualidade de viaturas que demos às pessoas. Nessa altura, vêssemos que qual é exatamente a visão da associação ou que recomendação em que, quanto a essa questão, a associação, na pessoa do presidente, podia deixar exatamente para o executivo angolano? Pronto. Para o executivo angolano, nós, com relação à matéria de automóveis Jubileu, nós, enquanto associação, fomos convidados pela Agência Nacional de Transporte Terrestre para uma escutação, porque a Lei 155/20 de 1 de julho está a ser alterada. E, para o efeito, o órgão do Executivo entendeu que devia convidar os órgãos competentes em razão de matéria, que lidam diretamente com o automóvel, e a Avia foi convidada para também dar o seu contributo, seu parecer. Nós estamos a trabalhar no diploma, temos as nossas sugestões, claramente. Dentre essas sugestões, entendemos que devíamos, sim, clarear bem o prazo. Entendemos que o prazo pode ser, sim, extensivo, pode sim passar para 7 em vez de 5. Uhum. Como outras questões também, o Estado define no diploma que para a venda de viatura aos espaços deve ser 200 metros ao quadrado. E nós queríamos também, nessa sugestão que vamos dar agora ao Executivo, que a venda de viaturas são feitas muitas vezes em parques velhos. E muitos vendedores de viaturas com empresa organizada, sabemos qual é a dificuldade em obter um espaço a nível de Luanda, numa zona localizável de 200 metros cúbicos, estamos ao quadrado. Estamos a falar de um espaço enorme. Então, por que não dividir entre pequenas, médias e grandes empresas? Não é? E para as pequenas empresas, podíamos sugerir aí 100 metros. Para as microempresas, 50 metros. E para aqueles que têm condições e capacidade, como são os grandes fornecedores de viatura local, eles podiam ficar com 200 ou mais. Portanto, essa matéria não se esgota, a questão da viatura, mas mais do que olhar para a questão do prazo, é também olhar para o cliente, Jubileu. Nós temos hoje uma função pública empobrecida, parece brincadeira, mas aquela altura, com a facilitação dos créditos, as pessoas importavam viaturas e havia compradores, porque mediante crédito as pessoas conseguiam obter uma viatura. Hoje, essa questão do crédito não existe, não há essa capacidade financeira. Por mais que a gente importa carro, também estamos a olhar para aqueles que vão ser os nossos compradores dessas viaturas. Então era preciso o Estado também olhar para a questão financeira, porque os bancos deviam ganhar, não é? Dando crédito, financiando projetos, não é? Porque se eu comprometo-me a fazer um investimento, não é? Pedir um crédito, claramente eu vou pagar juros. E é de juros que os bancos vivem. Então nós não compreendemos qual é a dificuldade dos bancos nacionais têm hoje de poderem potenciar a juventude, poderem potenciar o empreendedorismo, poderem dar crédito à juventude. Há projetos bonitos a nível de qualquer setor, e o nosso não foge à regra. Uhum. Com pessoas que têm um projeto bonito, aliás, bonito, não é? Apresentam esse projeto ao banco e o projeto não sai de lá, não sai do banco o projeto. Ou seja, mas meramente vimos aí pessoas com algum compadrinho, com algum concluio, o amigo do fulano e do Beltrano conseguiu milhões e milhões por via de crédito. E com um projeto que não é abonatório, que não agrega, Jubileu. Portanto, era preciso o Estado olhar para isto, e a juventude hoje, eu hoje quando faço visita aos parques velhos, Jubileu, eu tenho pena daqueles mais velhos. Os mais velhos hoje estão a derivas. Pessoas conseguiam trazer 20, 15, 30 carros ocasião. Falamos exatamente daqueles Corolla, dos Toyotas Corollas, o famoso rabo de pato, os famosos RAV4. Portanto, os mais velhos tinham capacidade dessa viatura.
hoje estão nos parques mais velhos, não têm capacidade financeira de poder trazer viaturas, dependem de viaturas de compras aqui a nível nacional, e sabemos hoje, por mais vontade que você tenha de preparar uma viatura aqui, mas a qualidade do material, não é? O nosso material, as peças, os acessórios aqui, elas não têm grande qualidade. Então você esforça-se tanto, compra uma viatura, procura organizar a viatura, e no final das contas, a questão do acessório te leva para outros fins, ou seja, faz o cliente pensar que você tem alguma intenção de fraudar. Afinal, é a qualidade do material. Então, sobre essa questão do automóvel, há muito que se lhe diga, Jubileu, mas nós, enquanto associação, estamos a identificar um diploma para podermos apresentar ao Ministério do Transporte, contributo daquilo que tem sido o nosso trabalho, a nossa escutação, para podermos juntos caminharmos. Muito bem. Agora, gostava já de... Mas antes, há uma coisa que me passou em mente. Falou tipo de bloqueio. Sentem que sofrem bloqueios em não verem vossos projetos serem aprovados, principalmente pelo mercado financeiro? Pronto, nós compreendemos que... Suspeitam isso? É como tudo, todas as áreas sociais hoje têm dificuldades porque compreendemos que aqueles que deviam representar claramente o Estado, o Executivo, outros órgãos de soberania ou os outros órgãos de soberania, muitas das vezes essas pessoas são lhe dados poderes, não é? O Estado, nós, o Estado, demos confiança a pessoas que essas pessoas, quando tiverem que decidir sobre uma matéria social, preferem sempre decidir sobre coisas de fins pessoais. Então o mercado automóvel não fuge à regra. Hoje temos monopólios a nível do setor automóvel. Nós conhecemos quem são os grandes importadores. Não é? Qual é a capacidade que esses importadores têm de trazer os carros no mercado. Então nós, os que trabalhamos, que não temos compadrinho, não temos outras fontes senão o nosso trabalho, não é? Temos essa dificuldade e volta e meia o Estado vai fechando, asfixiando o empreendedor nacional com elevadas taxas, com multas altas e claramente com falta de capacidade financeira, como é a questão das divisas que trazemos agora. Mas são situações que em nada engrandece o país. Eu penso que devíamos olhar para essa questão com alguma responsabilidade, porque ou seja, aqueles que têm o poder, têm a capacidade de andar em viaturas topo de gama, viaturas essas que são atribuídas pelo valor, ou seja, são atribuídos pelo Estado, com dinheiro de todos nós, com dinheiro do imposto. Então, por que não criar também facilidades, Jubileu, para que aquele pacato cidadão, que com esforço próprio, não é, com dinheiro que vai juntando do seu salário, possa também ter a oportunidade de comprar uma viatura, porque temos criado dificuldade a essas pessoas. Então eu penso que aqui também havia, ou seja, disse que o Estado é um ente de bem, e como ente de bem o Estado deve sempre, quando tiver que aprovar uma lei, olhar para a lei como um instrumento de mudança de vida para os seus concidadãos. E a lei, ou seja, a lei não pode se transformar num instrumento de opressão, não pode se transformar num instrumento de asfixiação para o seu concidadão. Então precisamos olhar isso com alguma responsabilidade, Jubileu. De deixar aqui também um assunto muito importante, Jubileu. Nós estamos também preocupados com a questão dos intermediários e os vendedores de viatura. Há muita juventude envolvida. Há muita juventude envolvida. Eu penso que essa altura, sem medo de errar, nós temos 60%, 70% da juventude e não só voltada a esse negócio. Mesmo aqueles que têm muito desses, ou seja, pessoas que têm empregos, não é? E muitos até emprego no Estado, ainda também têm estado para poderem subsidiar aí a cozinha, têm estado voltado aqui na intermediação ou na venda de viatura para poder também fazer um extra, porque de outro modo fica apertado. Então nós estamos preocupados com isso, Jubileu, porque eu penso que quando se cria a sociedade formada, não é?
Quando se tem associados com alguma formação, com alguma capacidade de prestação de serviço, é o país que sai a ganhar. E nós temos estado a receber várias reclamações com relação à prestação de serviço dos intermediários. Eu falo exatamente do setor da automóvel, embora essa reclamação é extensiva. Essa reclamação, repara que até a nível da imobiliária, não é? Há pessoas que a nível da imobiliária, para apresentar uma casa, um imóvel, cobram uma taxa de 5 a 3 mil kwanzas a quem vai arrendar um imóvel. Jubileu, então se você está a prestar um serviço a quem está, ou seja, quem colocou o bem à disposição para arrendamento, por que eu que vou ver a casa, não é? Vou pagar, e para você ter a tua comissão, você deve levar cliente. Tem que criar impedimento para poder, para as pessoas verem a casa. E muitos desses até há casos que eu recebi mensagem ou informação de que há pessoas que levaram a viatura, ou seja, levaram o cliente para um imóvel, mas ainda andaram na viatura do cliente e estão a cobrar, ou seja, taxa de deslocação ao cliente. Ou seja, mesmo ter apanhado ainda a boleia da pessoa, está a cobrar taxa de... Então, nós entendemos que é mau isso. Aconselhamos aqui os responsáveis da área da imobiliária para também tomar peito a isto, porque isso é extorsão, isso é abuso. E nós, na área da automóvel, estamos agora a elaborar um programa, Jubileu. Nós vamos começar a dar formação aos intermediários. Nós vamos, a partir deste mês, vamos anunciar aqui mesmo no teu canal, não é, o programa que temos, estamos a agilizar, vamos pedir, contamos com alguns parceiros a nível do Estado. E repara que o Estado vai entrar também, ou seja, neste programa, porque tem alguma responsabilidade. Porque as políticas voltadas à juventude quem deve criar é o Estado. Então o Estado não pode fugir das suas responsabilidades. Por isso nós vamos convidar o Estado para junto podermos cuidar da juventude, junto podermos formar a juventude, preparar a juventude, porque a juventude não pode ser intermediária sempre. Ou seja, ou está a intermediar, mas deve ter a capacidade ou a oportunidade de poder se formar, poder preparar-se para a vida e com aquilo que são as suas aptidões, capacidade no intelectual, poderem entrar para outros setores sociais. Então nós estamos preocupados com isto e vamos pedir, tão logo começa o processo de formação, Jubileu, nós vamos pedir que as pessoas que quiserem comprar viaturas, não é, peçam mesmo o número de identificação do intermediário. Os intermediários da AVA têm um passe, têm tem o seu cadastramento, não é? Então pode solicitar sempre o passe para ver o número de ordem, no sentido em que a prestação de serviço do nosso intermediário for mal feita, nós vamos chamar o associado para responsabilizá-lo mediante comportamentos nocivos que terá causado a este ou aquele cliente. Portanto, também só vamos conseguir ser fortes se a sociedade nos ajudar. Ou seja, aquele que não está cadastrado ainda na associação deve fazê-lo já, porque começamos agora um programa de formação. Essa formação vai visar exatamente, Jubileu, vai visar modos. Precisamos ter modos quando estamos a lidar com os clientes, com terceiros, pessoas que nós não conhecemos, vêm apenas mediante um serviço que nós colocamos à disposição para venda. Então é preciso que tenhamos respeito a lidar com as pessoas. Nunca conhecemos quem vem, mas nós estamos identificados naquela qualidade como intermediário, como vendedor. Mas quem vem não, ele vem apenas como cliente. Não sabemos se na vida pessoal o que ele representa dentro da sociedade. Então precisamos tratar as pessoas de igual modo, com respeito, não é, com educação. Outra matéria também que suscitou-nos interesse e vai passar para aquilo que são as nossas formações é dotar os intermediários ou vendedores de automóveis também de matérias de segurança. Porque há muitas viaturas que passam pela mão de vendedores ou de intermediários, elas têm origens duvidosas, são viaturas furtadas, muitas dessas. Então o intermediário deve saber, ou seja, quando é que uma viatura pode parecer suspeita. Por isso é que vamos contar aqui com o apoio dos órgãos de segurança e defesa nesta formação, para poder dotar os nossos associados, não é, com essas matérias ligadas à segurança pública e à prevenção, porque o crime é bom quando ele é prevenido. Ou seja, quando se previne o crime, ok. Mas se não, então ela acarreta consequências.
E essas consequências, então, têm estado a ser cadeias, às vezes por intermediário inocente, que claramente nem sabe, às vezes, onde saiu a viatura. Mas se for preparado, então ele terá maior probabilidade de poder ajudar a identificar também e sai a ganhar o Estado naquelas matérias de prevenção. Qual é a relação que existe E que avaliação se pode fazer do Ministério do Transporte, Pronto. Sendo parceiros? Pronto, nós ainda não remetemos um documento de parcerias. Recebemos apenas o documento para podermos apreciar o diploma do Ministério do Transporte. Então, nós estamos também igualmente a fazer essa documentação e vamos igualmente levar também a pedirmos parceria para o Ministério do Transporte. E também aqui é uma questão muito importante, Jubileu. Ao longo de algum tempo, nós temos estado a receber reclamações. Estamos a falar coisa de 5, 6 ou mais 7 meses de situações que decorrem do próprio Ministério do Interior relativamente à questão das documentações das viaturas, Jubileu. Não se consegue perceber. E aqui eu deixo uma nota ao senhor Ministro do Interior, o senhor Manuel Homem. Sabemos que o senhor é um jovem competente, não é? É preciso às vezes esclarecer as coisas, porque quando não há esclarecimento, as pessoas começam a especular. Há informações de bastidor, fala-se nos corredores, de que a aviação e trânsito está sem capacidade de responder aquelas questões de documentos, jubileus, de viaturas já registradas há algum tempo. Ou seja, todas as viaturas antigas, cujo o nome titular ainda não tenha passado ao registro de automóveis, estes documentos dizem que quando vais para a aviação e trânsito para fazer, imagina que você perde agora a documentação, queiras requerer a segunda via. Se a viatura ainda não tiver em teu nome, no registro de automóvel, tiver apenas na aviação e trânsito, não consegues requerer a segunda via dessa documentação. Está a ver? Há pessoas que, por exemplo, as viaturas hoje, essas viaturas ocasião, e nós que vendemos as viaturas ocasião, muitas das vezes compramos as viaturas e colocamos um motor ocasião. Mas para o efeito de legalidade, é necessário pegarmos a viatura e fazermos reinspeção para atualizarmos o número do motor ao novo documento. Também estamos com dificuldade em fazer isso. Ou seja, Jubileu, não conseguimos fazer reinspeção nas viaturas para atualização de documentos. Então, eu penso que é uma situação que já decorre de algum tempo. O Estado aqui, chamado a Direção Nacional de Aviação e Trânsito, o seu ministro, para esclarecer a população. Eu penso que não são só os vendedores que estão com essa dificuldade. A população, no geral, tem essa dificuldade, porque onde a gente passa, essa é a situação que tem estado a reclamar. Então, o seu ministro esclarece as pessoas. O que é que se passa, afinal de contas, com a aviação e trânsito? Por que não conseguem dar documentos antigos às pessoas? Qual é o problema? Não é? Então, nós não vamos especular, mas disse que o sistema que tem esse registro das viaturas antigas, Jubileu, quando colocas, acho que alguém terá levado o sistema. Pronto, não sabemos essa informação, a veracidade da informação, mas gostávamos, para não estarmos aqui a especular, que os órgãos competentes viessem a terreiro e poder esclarecer isso, porque é uma situação que há muito decorre e tem criado bastante transtorno. E tratando-se do Estado, o Estado tem que ter competência e responsabilidade de poder esclarecer a população. Então, se é o próprio Estado que não consegue dar resposta a uma questão, como é que fica a sociedade? Como é que fica o cidadão? Então, é uma matéria que já decorre de muito tempo. Eu tenho essa informação há 5, 6, 7 meses, Jubileu. É tempo bastante para se ter esclarecimento profundo. E não vamos camutear a verdade, porque essa situação tem estado a criar transtorno a muitos utentes, a muitos transeuntes também. Muito bem. Já para terminar, quero então já deixar uma mensagem para para o vosso público em geral. Muito obrigado, Jubileu. Nós gostávamos de deixar uma recomendação à sociedade no geral, que as associações fazem um grande trabalho. Elas são, em alguma medida, parceiros do Estado para poder combater determinadas situações. Porque, como disse a princípio, Jubileu, o Estado somos todos nós. E se o Estado somos todos nós, cada um na sua localidade, no seu setor de atividade, deve sempre contribuir com informações para que ali onde o Estado
como ente não consegue chegar, não é? Você possa trazer isso para o Estado entender e compreender de que naquela zona há essa dificuldade. Então, nós estamos a olhar para o setor do automóvel com alguma preocupação. E essa preocupação é essencialmente a qualidade de viatura que queremos colocar à disposição dos nossos clientes. Muito bem, agradecemos então por terem aceito o nosso convite para então passarem aqui uma ideia a falar para os nossos microfones sobre aquilo que têm sido as vossas atividades, a forma como estão exatamente a preparar-se para então expandirem a organização a nível nacional. Nós é que agradecemos e contaremos sempre com o vosso serviço para podermos divulgar tudo quanto for necessário à sociedade. Muito bem. Viva. Obrigado. Obrigado. Sim, sim.